nobres pares da casa, senhoras e senhores, e todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais. 2021, o ano da cruz e a espada dentro da política do pão e do circo. Se correr, o bicho pega, e se ficar, até o bicho passa fome junto com o homem. Hoje, se o bicho me pegasse, encontraria osso e pelancas, gente magra, armários e geladeiras vazias na minha casa. Desabafou um pedreiro, pai de família aqui de Cacoal, durante essa semana. Entrei na casa dele, eu vi a geladeira, vi os armários vazios, vi as crianças, uma família com olhos fundos de fome, olhar perdido na imensidão, sem perspectiva de vida, sem ânimo e sem direção. Eu não sei se a cena me lembrava a Etiópia ou os personagens do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Eu me senti impotente. Confesso que eu perdi o raciocínio. Eu não sabia o que falar. Não tinha como encarar e olhar nos olhos daquele pai. E eu lhe pedi perdão. Perdão, não porque eu não pudesse lhe dar o que comer naquele momento, ou hoje ou amanhã, que eu não pudesse pedir ajuda. Perdão porque eu falhei. Falhei em não ter lutado mais pelo projeto das hortas comunitárias, como fiz com o projeto das mulheres. Mas eu também estava entre a cruz e a espada. Ou era um, ou era outro, dentro da jogatina desta procuradoria. Perdão, porque eu acreditei no prefeito. Queria implementar as hortas comunitárias em alguns pontos dessa cidade e dos distritos. Perdão, Senhor, por prever que passaríamos tempos difíceis. E foi por isso que eu fiz o estudo sobre as hortas na pré-campanha. E foi um dos compromissos na minha campanha. Mas eu fui ingênuo em achar que hoje essa horta já estaria produzindo. Ingênuo pela ilusão de achar que todos agem como eu, que cumprem a sua palavra, que não usam da mentira e que têm valores. Eu abomino gente que mente. Perdão pela ilusão que eu mesmo criei, na expectativa de que, pela história de vida do prefeito, com a origem de poucos recursos, por ter que trabalhar cedo desde criança, tudo isso facilitaria o seu entendimento de que a fome dói, de que se não pagar a energia, fica no escuro. Todavia, o prefeito esqueceu do seu passado, ou sorrateiramente enterrou, juntamente com os valores que um homem deve ter. Eu saí daquela casa me sentindo mal. O ar pesou como dia de lutos, dia de reflexões e introspecções. Eu ajudei aquela família. Mas e as outras? E as outras famílias? As pessoas não vivem somente de cestas básicas. As cestas acabam em menos de um mês. E a comunidade indígena que mora em Cacoal? Como conseguir terminar o mês com 11 notas de R$100?
são as notas de um salário mínimo. Hoje, quando se troca uma nota de 100 ou de 50 pela manhã, no outro dia não se tem praticamente nada. Como passar o mês com o preço do tomate aproximadamente em R$10? E o gás? E a energia? O arroz? O feijão? A carne? O leite? O macarrão? Somem ao bico do lápis. Somem com o que a horta produziria, como a alface, o nabo, o melão, a salsa, a cebolinha, prefeito, e o manjericão, a batata, a mandioca, a cenoura, a cebola, o rabanete, o couve, o almeirão, prefeito. Tudo isso, além de ser consumido na horta comunitária, poderia ser vendido. Prefeito de Cacoal, tem cidades em que as hortas das escolas é que sustentam as famílias dos alunos, mas aqui em Cacoal não. Aqui é primeiro a festa ao feijão. Aqui são projetos arquitetônicos desnecessários e milionários ao investimento ao cidadão. Qual o tempo, prefeito, para colher as hortaliças e leguminosas do projeto das hortas comunitárias? Quantas colheitas teríamos, prefeito, desde o mês de maio desse ano? Isso geraria renda ao cidadão. Depois que essa Casa de Leis, a qual foi induzida pelo erro por essa Procuradoria, não aprovou o projeto de hortas comunitárias, e para não perder tempo, porque eu sabia que a fome ia chegar, eu levei imediatamente o projeto nas mãos do prefeito de Cacoal, por orientação dos vereadores da base, para gerar renda, minar a fome e cuidar da saúde da população. Eu entreguei o projeto perfeitinho. E o que o prefeito fez? Queimou, jogou fora. O quadro de Cacoal está idêntico ao da Roma Antiga, no período do imperador Cômodos, o qual usava da astúcia de um chapolim colorado para deixar o povo escravizado. A sua política do pão e do circo, escravizado às migalhas. O pão, hoje em Cacoal, são as cestas básicas, assim como a distribuição do trigo para fazer o pão em Roma era racionada. A cesta básica também é. Por acaso, as famílias recebem 3 ou cestas básicas por mês? Não. Em Roma, quando o povo começava a perceber que ia faltar comida, eles começavam os espetáculos dos gladiadores, regado a vinho e a pedaços de pão. E vejam a coincidência em Cacoal. Na Roma Antiga, o imperador Cômodos ia para a arena lutar como um gladiador. Aqui, o prefeito sobe num palco, vestido de super-herói, o Chapolin colorado. E quando ele não está fantasiado de Chapolin, ele toma uma garrafa de cachaça no gargalo, em um show na nossa cidade. Presidente, eu vou pedir 2 minutos. Em uma garrafa de pinga no gargalo, isso é coisa de homem. É divertido. Assim como o herói Chapolin colorado. Chapolin colorado de Cacoal, o famoso CCC. Cômodos também, era com a letra C. O mesmo C da palavra corrupção. E todos os dois eram tidos como heróis nos espetáculos. Ele não perdia uma batalha com os maiores gladiadores da Grécia, da África e de todos os cantos do velho mundo. E vocês vão saber por quê.
Ele enganava a todos. Era tudo ilusão. Somente a espada de Cômodos era de metal e afiada. Os outros não. As espadas dos outros gladiadores eram de madeira, pintada com cores de metal. Era tudo uma farsa. Farsa que logo foi descoberta. Aqui começaram shows. Show de toda a natureza. Inclusive show de horrores. A exemplo da farra da festa das diárias. A brincadeira de Cômodos não durou muito tempo. Logo o Império Romano iniciou a sua decadência. As pessoas começaram a adoecer. A fome chegou. As doenças se alastraram. Não tinha dinheiro, não tinha comida, não tinha trabalho. Aqui, em meio aos shows, festas com gastos estratosféricos, projetos desnecessários, temos pessoas passando fome. Nós temos um variado cardápio de denúncias contra o chefe do executivo. Tem pessoas passando fome, desempregadas, com a rentabilidade escassa. Lá fora dessa casa de leis e no país, é miséria por todo lado. Miséria, miséria de comida, de trabalho, de valores, ou da falta deles. Não podemos fazer vista grossas ao que está ocorrendo no país desde o início desse ano. Eu não sou contra festas e nem shows. Pode ter, de preferência de artistas locais. Contudo, prioridades são prioridades. Portanto, não há diferença entre o passado e o dia de hoje. Agora as pessoas estão entre a cruz e a espada, dentro da política do pão e do circo, do novo pequeno imperador de Cacoal. Ou aceitam esse pouco, ou morrem de fome. Qual é o plano, prefeito, da retomada da economia municipal para o cidadão de baixa renda sair dessa crise? Cadê as hortas comunitárias, prefeito? Cadê o projeto que eu levei ao senhor? Eu vou fazer novamente a indicação com o apoio desses colegas. Porque festas e shows, prefeito, são as soluções. Chega de enganação. Veja o exemplo da nossa militante ambiental, Tixay Suruí, que deu ao mundo, aos maiores chefes de Estado do mundo na COP26. O problema tem que ser resolvido agora, prefeito, e não depois. Nós não temos mais tempo. Sigamos o exemplo. Muito obrigado, presidente.